justamente com essa importância da ponderação desses princípios, a gente vê alguns casos concretos com essa balança cada vez mais presente. Por exemplo, o caso do Léo Lins, não é? Isso, é. Se você quiser comentar um pouco sobre. Assim, o caso do Léo Lins, ele traz uma discussão que é o que a gente chama de caso difícil, né? Ainda que, enfim, né, na minha percepção, não há muita dificuldade ali, mas na teoria, na doutrina, a gente chama de caso difícil. Porque é a aplicação da liberdade de expressão artística no campo do humor, né? E o humor, a gente sabe que, primeiro, é algo subjetivo, né? É muito comum, né, sei lá, você achar graça de uma piada e eu não achar, né? E tem ali, joga muito com sarcasmo, ironia, né? No dia a dia, em todas as situações. Exatamente, né? Então é um campo que se tem que ter ali muito cuidado quando se observa ali uma restrição à liberdade de expressão. Sim. A liberdade de expressão, né, que abarca ali a liberdade de atividade artística, que seria ali o exercício, né, desse caso concreto do comediante, ela é um princípio, assim, extremamente basilar de qualquer regime democrático. Sim. Então a ideia que se parte é assim, olha, é realmente assim, um exercício de um direito fundamental que não deveria ali comportar restrições, né? Só que, realmente, né, a gente tem uma leitura aqui, pelo menos no direito brasileiro, da qual eu sou de acordo, né, de que há sim, né, tem que ser ali um direito fundamental, uma liberdade que há de ser restringida. Isso é muito claro na nossa Constituição. Isso realmente, por vezes, a gente ouve, né, opiniões assim, não, é um direito absoluto, é um direito que não comporta restrição, mas a gente abre o texto da Constituição e vê, por exemplo, a criminalização do racismo. Quando a nossa Constituição criminaliza o racismo, ela está nos dizendo assim, com todas as letras, estou restringindo a liberdade de expressão. Quando protege intimidade, vida privada, ela está nos dizendo, estou restringindo a liberdade de expressão. Quando o nosso Código Penal tipifica vários crimes contra o Estado Democrático de Direito, é a nossa lei dizendo, estou restringindo a liberdade de expressão. Então, é da nossa cultura jurídica, tá bom? Vamos colocar assim no marco de 88, a ideia de se restringir a liberdade de expressão em nome de um regime democrático. Porque se a gente pensa assim em termos, né, de democracia, a democracia ela desenvolve ali inimigos próprios seus, intrínsecos, né? Que é essa ideia das liberdades absolutas. Então, o regime democrático, nesse entendimento, poderia ali propiciar pessoas a se expressarem e manifestarem contra a própria democracia. Por isso a ideia da restrição, né, dessas liberdades. O caso do Léo Lins, né, assim, a piada em si, né, sobre o fato histórico, né, inegável, de pessoas terem sido escravizadas, violentadas, né, aqui no nosso passado, né, colonial, quando ele propõe um humor, né, que leva exatamente ao público satirizar, então, ali a violência contra pessoas e em razão da sua etnia, né, o nosso direito diz, isso tem que ser restringido, isso tem que ser criminalizado, punido, né? Há quem entenda que não, há quem entenda, né, isso é uma opinião que a gente escuta muito, né, de que, olha, aquele era um espaço de humor. As pessoas sabiam que tipo de humor ele fazia, que é exatamente esse humor, enfim, que trata ali de minorias, né? E pronto, então não há de se criminalizar. Mas esse que é o ponto da nossa reflexão. Então, nós vamos ser uma sociedade que permite que pessoas façam graça, para quem achar graça disso, né? Ali trazendo a custa de sofrimento, né? Reforçando de pessoas. estereótipos. Exatamente, né? Que seja ali com, enfim, né? A questões de população étnica ou pessoas com deficiência. Então, é isso. A gente quer realmente uma sociedade que a gente diga, não, isso é humor, né? Ali sendo objeto, ali algo intrínseco a essas pessoas. É uma indagação. À luz da nossa Constituição, não é a ideia. A gente não quer construir uma sociedade desse tipo. Então, portanto, ali a restrição à liberdade artística dele, né? O que não houve, o que não dá para dizer que houve no caso dele, né? Que isso eu também ouvi à época, que houve censura. Isso tecnicamente é errado, né? Porque o que é a censura? É a restrição prévia. É um controle prévio, né? Dele, exato. No caso, foi posterior. É isso, né? Se houvesse assim, uma lei no Brasil, olha, não pode fazer qualquer tipo de quadro humorístico sobre, enfim,
fatos históricos, ou etnia, ou qualidades intrínsecas de pessoas, minorias. Isso seria censura. Uhum. Mas não há, até porque a própria Constituição proíbe esse tipo de restrição prévia. Então, deixa-se a pessoa falar, né? E se o que ela fala se manifesta é contrário ali, né, o que nós entendemos por democracia, que é a vontade da maioria aliada, né, à proteção de minorias, há de ser restringido, limitado, ou até mesmo criminalizado, né? Então, mas os casos de humor são muito... sempre são ali os casos mais difíceis, né? Por lidar ali com a subjetividade, com o sarcasmo, com a ironia. Apelo popular. Exatamente, né? Às vezes, assim, tem que se ter muito cuidado como ocorreu o caso concreto, né? Onde. Então, isso tudo é levado em consideração quando se faz ali, né, a ideia do equilíbrio, né, do seu pensamento. Já vi muita gente... 1, 2...